Eu sou o professor Vinícius Braz, professor de Biologia da Rede Estadual de Ensino. Estou aqui hoje com você, aluno do primeiro ano do ensino médio, para a nossa segunda aula de Biologia. A gente vai continuar falando sobre a composição química dos seres vivos, que nós tratamos na primeira aula, onde os objetivos da nossa aula serão os mesmos, que nós vamos identificar as moléculas e substâncias químicas fundamentais aos seres vivos e compreender as características físicas e químicas das substâncias químicas constituintes dos seres vivos. Lembrando, então, só recapitulando da aula anterior, nós sabemos que o nosso corpo ele é composto de substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas, onde as substâncias orgânicas são ácidos nucleicos, carboidratos, proteínas, lipídios e vitaminas, e as substâncias inorgânicas são a água e os sais minerais que vimos na aula anterior. Hoje nós vamos falar das duas composições orgânicas do nosso corpo, proteínas e carboidratos. As principais funções dos compostos orgânicos do nosso organismo vai ser metabolismo, eles participam das reações químicas do nosso corpo, reserva, estrutural, participam de estruturas que vão compor o nosso corpo. Por exemplo, artrópodes, os insetos, eles possuem o seu exoesqueleto formado de uma substância orgânica. Informacional, onde ele pode levar mensagem, por exemplo, o RNA, e através da regulação, através dos hormônios. Todas essas aqui, então, são funções das composições orgânicas do nosso corpo. Primeiro, então, substância orgânica que nós vamos ver são os carboidratos. Carboidratos são popularmente conhecidos como os açúcares, ou também glicídios. Eles são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. E nós temos uma fórmula geral para a gente estar identificando os carboidratos, que a gente fala que é CN, H2N, ON. O que essa fórmula quer dizer? Que a mesma quantidade de átomos de carbono que eu tenho é igual a de oxigênio e a de hidrogênio é 2 vezes a quantidade de carbono. Vamos lá. Se eu tenho, então, uma molécula com 3 carbonos, então meu N é igual a 3. Vai ser C3H6O3. Nós chamamos de açúcares, né? E eles vão ser as principais fontes de energia dos seres vivos. Amido, glicose, tudo isso, então, são carboidratos. E ele possui a função energética e estrutural. Função estrutural, sim, ele participa de estruturas de sustentação, por exemplo, a celulose na parede vegetal das células vegetais, que é um carboidrato. Os carboidratos, eles são classificados em 3 grupos. Os monossacarídeos, que são monômeros, que a gente fala, que são estruturas da química orgânica, que a gente vai ver em química, que vocês vão ver na química orgânica. São estruturas pequenas, de moléculas, onde esses monômeros vão compor de 3 até 7 carbonos, tá? Para ser considerado um monossacarídeos. Exemplo disso é a glicose, que possui 6 carbonos, igual aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, a glicose, ele é um monossacarídeo. Então, todo carboidrato, quando ele é quebrado na sua menor porção, ele se transforma em um monossacarídeo. Os disacarídeos, o próprio nome já fala. Di vem de 2. Então, disacarídeos vão ser a união de 2 monossacarídeos. Exemplo, eu tenho a maltose. A gente vai ter a maltose no nosso corpo. É a junção da glicose com a glicose. Reparem aqui, ó, 2 moléculazinhas de glicose unidas. Toda ligação dos 2 monossacarídeos em um carboidrato, eu chamo de ligação glicosídica. É o nome da ligação, que é uma ligação específica que vai estar acontecendo. Então, a maltose, então, vai ser um disacarídeo formado pela união de 2 monossacarídeos, que no caso aqui é a glicose com a glicose. Quando ocorrer, então, a quebra da maltose, ela vai formar o quê? 2 moléculas de glicose. E os polissacarídeos, poli vem de
muitos, né? São moléculas complexas, são macromoléculas, né? E elas vão ser, então, a união de vários monossacarídeos, como, por exemplo, o glicogênio, que é a nossa substância de reserva, né? É uma molécula complexa, onde eu tenho, então, vários monossacarídeos em sua composição. Os polissacarídeos, gente, eles vão ser insolúveis em água. E os monossacarídeos e os disacarídeos, eles vão ser solúveis em água. Mas por que isso? Como eu tenho, então, um polissacarídeo, ele ser insolúvel, ele vai estar, então, atuando, por exemplo, na célula vegetal a celulose, uma função de proteção, ele vai impedir, então, a perda de água. Enquanto que os monossacarídeos, que são substâncias mais simples, eles têm que ser solúveis em água para facilitar, então, o transporte dele dentro da célula ou, então, dentro do nosso corpo, em um organismo pluricelular. Por exemplo, nós, seres humanos, a gente sabe que o nosso sangue ele é composto, a maior parte dele, por água. Então, a glicose, por exemplo, quando ocorre a quebra dela, depois da digestão e tudo mais, para ela estar entrando dentro da célula, ela vai ser melhor transportada junto com a água. Por isso que eles são solúveis em água. Nosso segundo, então, composto orgânico vai ser as proteínas. Proteínas, eles vão ser, gente, os compostos orgânicos em maior abundância no corpo do ser vivo. Ele é formado por carbono, hidrogênio, oxigênio e o nitrogênio. Existem algumas proteínas que possuem outros compostos, outros elementos, como o enxofre, mas não são muito comuns. E ele é formado, as proteínas, elas são formadas através da união de vários aminoácidos. Eles têm funções catalisadoras, funções de defesa, nossos anticorpos, por exemplo, reguladora, que é a função hormonal, estrutural, compõe estruturas mesmo, transportadora, de coordenação e de alimento. Mas então, o que são aminoácidos? Eu sei que uma proteína, por exemplo, ela é formada de vários aminoácidos. Mas o que vai ser esse tal de aminoácido? Então, vamos lá. Aminoácidos são substâncias, então, orgânicas também. Nós temos na natureza 150 aminoácidos conhecidos, mas desses 150, somente 20 vão fazer composições químicas do nosso corpo. Somente, então, 20 vão estar participando, então, das proteínas constituintes dos seres vivos. Eles vão apresentar a mesma estrutura básica, tá? O aminoácido vai apresentar a mesma estrutura básica. O que vai mudar são só os radicais. O que é isso? Vamos lá, então. Que, então, eu tenho uma estrutura de um aminoácido. Esse R aqui indica o radical, que pode ser ou um simples átomo de hidrogênio ou uma cadeia mais complexa. Aí depende de cada um. Mas vamos lá. Eu tenho, então, um carbono central, que a gente fala. Ao lado desse carbono central, eu tenho nitrogênio e 2 átomos de hidrogênio, que é o NH2, que a gente chama de amina. Daí o nome, amido, amina. E do outro lado, eu tenho aqui, ó, carbono, um oxigênio fazendo uma dupla ligação no carbono, o outro oxigênio ligando ao carbono e ao hidrogênio. Esse grupamento todo aqui que a gente fala que é o COOH é ácido carboxílico. Daí o nome, então, aminoácido, por conta da amina e do ácido carboxílico que a compõe. Então, exemplo, tenho aqui, ó, 2 aminoácidos, aminoácido 1, aminoácido 2. Quando eles vão se ligar, a ligação desses aminoácidos, ele é chamado de ligação peptídica. Então, quando eu tenho um aminoácido e outro que vão se ligar, vão formar um peptídeo, né, que é a estrutura da proteína, eu falo que eles são ligados através de uma ligação peptídica, onde a ligação desses 2 aminoácidos, então, vai ocorrer a perda de uma molécula de água. O oxigênio daqui do ácido carboxílico vai se ligar, então, com o hidrogênio. Ele tem um hidrogênio aqui também, forma H2O. Então, essa ligação, ela vai ocorrer o quê? A perda de água. Nós temos 2 tipos de aminoácidos
que vão ser constituintes do nosso corpo. E é interessante a gente saber que são os aminoácidos essenciais, onde eles, para nós, seres humanos, nós não conseguimos produzi-los, tá? E a gente obtém ele através da nossa dieta, através da nossa alimentação. E os aminoácidos naturais, tá? Que nós, seres humanos, por exemplo, nós conseguimos produzir a partir de outras substâncias orgânicas. Então, todos os aminoácidos essenciais, nós necessitamos dele, mas nós obtemos através da nossa alimentação. O que é aminoácido natural, a gente consegue produzir naturalmente no nosso corpo. Então, a proteína, para a gente estar então falando dessa proteína, quando eu tenho vários aminoácidos, né, juntos, unidos, vão formar então uma longa cadeia, e essa longa cadeia a gente chama de proteína. Essa proteína, ela vai ter uma estrutura, e a estrutura espacial, a forma dessa molécula, ela vai estar diretamente relacionada com a função que ela vai desempenhar. Então, forma e função na proteína, elas vão estar diretamente ligadas. Exemplo, se uma proteína, por exemplo, ela perder a sua forma, ela perde a sua função. Então, né, a estrutura espacial das proteínas, ela também vai caracterizá-la. Nós temos dois tipos de estruturas de proteínas, que a gente fala que são proteínas globulares, elas são arredondadas mesmo, uma forma mais compacta, e geralmente elas são solúveis em água, e isso facilita o transporte, e fibrosa, que são longos filamentos, e geralmente elas fazem composição do componente estrutural ou de revestimento do organismo. Então, eu tenho aqui, ó, primeira molécula aqui é um exemplo de uma proteína globular. Reparem que ela é bem compacta e ela tem esse formato mesmo arredondado. Enquanto a outra, que já é uma fibrosa, ela já é mais descompactada, ela já é mais filamentosa. Tá? Então, aqui nós temos dois exemplos de estruturas de proteína. E quando a proteína, que ela é produzida no ribossomo, que é uma organela que nós temos, ela vai sair com uma estrutura linear. E ao longo do seu amadurecimento, ela vai sofrendo modificações em sua estrutura até chegar na proteína em si, que a gente fala que é uma proteína maturada. Então, ela sai da união, a estrutura primária dela, com vários aminoácidos, lisinho. À medida, então, que ela vai maturando, ela vai, então, enovelando, ela vai modificando a sua forma, compactando, até, então, eu ter aqui na estrutura terciária e a quaternária, que ela é bem encaixadinha. Vamos tentar entender, então, de uma outra forma. Vamos pegar aqui esse fio de telefone. Então, se a gente parar para pensar, tem aqui, ó, estrutura primária, a proteína acabou de sair. À medida, então, que ele vai enrolando, secundária, 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 e eu vou torcendo, terciária, para até ela chegar assim, toda enroladinha, compactada, que é uma proteína quaternária. Ela já está maturada. Olha como que ela saiu longa, e à medida que eu a compactei, ela ficou assim, ó, bem compactada. Então, isso a gente ajuda a entender sobre a estrutura da proteína. A estrutura espacial dessas proteínas, então, ela vai o quê? Permitir que ela reconheça outras substâncias e interaja com elas. Como assim? Olha que legal. Toda substância orgânica, então, ela vai ser reconhecida. A célula não vai deixar nada entrar e sair assim fácil. Não é festa, todo mundo entra e sai. Então, eu tenho substâncias específicas para entrar em locais específicos. Então, tenho aqui, olha, um substrato. E aqui, então, aqui eu tenho a proteína e aqui eu tenho o seu substrato. Essa proteína, para ela encaixar, reparem que elas têm as formas, olha. A enzima, então, ela vai alterar ligeiramente a sua forma à medida que o substrato se liga. Se ligou, ocorreu, então, aqui a formação de um complexo, que a gente fala, complexo enzima-produto, e então vai liberar os seus produtos. Isso daqui foi a ação de uma enzima, que a gente fala ação enzimática, que ocorreu a quebra dessa molécula. Mas vamos entender aqui, ó,
Tenho aqui 3 parafusos. Esses 3 parafusos têm formas específicas. Pensa que eu vou retirar esse parafuso, então, eu posso usar esse alicate? Não. Olha, não dá. Então, aqui é o substrato e aqui é a proteína. Ela não vai ter, então, a forma como que interfere. Não utilizou. Martelo. Vou conseguir tirar aqui? Não, então essa proteína não serve. Então, aqui tem, chave de fenda que vai retirar facilmente. Retirei. Então, essa proteína, ela é específica para esse substrato. Viu como que a forma espacial da proteína ela vai interferir diretamente na sua função? E toda proteína, ela vai sofrer um processo que a gente fala que é um processo de desnaturação de proteínas. O que é isso? É quando vai modificar a forma tridimensional da proteína. E quando ela modifica essa forma tridimensional, ela vai perder a sua forma. São vários fatores que podem fazer isso. Temperatura, mudança de pH, detergentes químicos e solventes orgânicos. Tudo isso, então, vai fazer com que a proteína, proteína normal, vai desnaturar, perder a sua função e vai ficar desnaturada. Essa desnaturação, ela pode ser reversível, quando, por exemplo, aqueço, então, uma determinada proteína, ela vai perder, parou de aquecer, ela volta ao normal, como, por exemplo, o nosso fio de cabelo, que ele é composto de queratina. Quando eu vou secar ele, então, fica lisinho. À medida que a temperatura vai abaixando, ele vai voltando ao seu estado original. Uma desnaturação reversível. Ou uma irreversível, que é quando eu não consigo reverter. Por isso, da importância de utilizar o álcool gel e o álcool na prevenção contra o coronavírus. Porque a gente sabe que os vírus, eles são envoltos, o material genético dele é envolto por uma cápsula de proteína, e essa cápsula de proteína, então, ao entrar em contato com o álcool, vai desnaturar. Desnaturou, perdeu a sua forma. Vamos fazer aqui agora, então, um experimento, rapidinho, para a gente ver como que isso funciona. Tenho aqui, então, um ovo. Vou pegar, então, álcool. Estou pegando o álcool e vou virar nesse ovo. Aqui, Reparem que à medida que eu virei, olha como que o ovo, né? A clara do ovo, ela é formada por albumina, que é uma proteína. Então, reparem que está ficando tudo branquinho. Isso, então, a proteína ela vai estar o quê? Desnaturando. Esse processo demora um pouquinho, mas à medida, então, que o tempo passa, eu já fiz isso antes, que eu não sou bobo, né? Reparem que olha a diferença dos dois, como que fica. Essa daqui, a proteína desnaturada, parece que eu cozinhei ela. O álcool, ele é um solvente orgânico, então ele vai desnaturar essa albumina. E é uma desnaturação que irreversível. Parece que eu cozinhei esse ovo. E aqui, o ovo normal. Isso acontece quando a gente cozinha, claramente, ou quando a gente joga o limão, que tem um pH ácido, quando joga ele na carne, que tem muita proteína, por exemplo, ela já vai ficando, já vai mudando a cor. Proteínas vão desnaturando. Então, vamos fazer uma questãozinha do Enem, para a gente estar finalizando nossa aula. Ao beber uma solução de glicose, C6H12O6, um corta-cana ingere uma substância, A, que ao ser degradada pelo organismo, produz energia, que pode ser usada para movimentar o corpo. B, inflamável, queimada pelo organismo, produz água para manter a hidratação das células. C, que eleva a taxa de açúcar no sangue e é armazenado na célula, o que restabelece o teor de oxigênio no organismo. D, insolúvel em água, o que aumenta a retenção de líquidos pelo organismo. E E, do sabor adocicado, que utilizada na respiração celular, fornece gás carbônico para manter estável a taxa de carbono na atmosfera. Então, como que a gente vai resolver essa questão? Eu sei que o quê? A glicose, ela é a principal fonte de energia do nosso organismo. É através da quebra da glicose que o nosso organismo produz energia.
A energia, então, produzida, ela será utilizada das mais diversas formas pelo organismo humano, desde os processos celulares até na movimentação. Além disso, a gente sabe que a glicose é solúvel em água. Alternativa A é a correta. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Até a próxima.